Quero informar a vocês que o foragido da justiça brasileira, o maior extremista do Brasil, racista e islamofóbico, estou falando do Alan dos Santos, ele virou motorista de aplicativo nos Estados Unidos. As pessoas chamam, a mídia chama ele de blogueiro, né, de jornalista, e a última coisa que ele faz é jornalismo, né? Protegido nos Estados Unidos, Santos desafiou recentemente a mais recente ordem de prisão do Supremo e se vangloriou de estar fora do alcance da justiça brasileira. Bom, protegido nos Estados Unidos, para quem não sabe, ele cometeu vários crimes aqui no Brasil, né? E foi, como um bom todo covarde que é, vai lá, né? Ele é valentão aqui no Brasil, né? É bichão. Aí vai lá para os Estados Unidos, né? Recebe ordem de prisão, foge para os Estados Unidos, né? Feito um covarde. E ainda fica sambando na cara do Xandão, né? Lá ele está realmente protegido, porque eu não acredito na versão de que a justiça americana não leva em consideração crime de opinião, etc., né? Ou seja, cadê a soberania brasileira, né? O cara pode cometer vários crimes no país natal dele, ele vai para o exterior, e aí o país onde ele está não é considerado crime, o que ele fez no Brasil, né? Não tem muito nexo nisso daí, né? Então eu acredito que os Estados Unidos está protegendo mesmo o Alan dos Santos por ele ser dessa linhagem aí da extrema-direita, nazi, né, nazistoide, etc., extremista da extrema-direita, alinhado com Steve Bannon, né, e Bolsonaro. Impressionante, né? Ele estava aqui no Brasil, tinha conseguido uma mansão, né, em Brasília, e aí eu pergunto, quem bancou essa mansão em Brasília para o Alan dos Santos, né? E os superchats que eu via no Terça Livre eram bem gordos, bem, né, generosos, e eu suspeito de provavelmente estar rolando lavagem de dinheiro, né? Desde a época do Terça Livre, e como ele enriqueceu, né, o patrimônio dele justamente na gestão do Bolsonaro, né, é claro que a mamata secou, né? Ele estava numa mamata, né, estava lá mamando, né, e agora parece que a fonte secou, né, e agora ele tem que virar motorista de aplicativo, certo? Que é um trabalho digno, que é um trabalho do caramba, né? E aí o Alan dos Santos, esse extremista foragido, divulgou nas suas redes sociais que estava atuando como motorista de aplicativo em Orlando, nos Estados Unidos. A informação foi publicada pelo próprio extremista em suas redes sociais, onde ele compartilhou sua nova rotina de trabalho em solo americano. Eu não vou mostrar o vídeo aqui, tá? Porque tem música, tem direitos autorais, então não dá para mostrar aqui. Aí ele fala, né, da Tesla, do carro que ele está usando para fazer o Uber, né? E então ele fala o seguinte: agora sou motorista de aplicativo e estou gostando muito. Não deixarei de fazer jornalismo. Alguma vez ele fez jornalismo? Tudo que ele não faz é jornalismo. Esse cara é um vagabundo, mentiroso, um extremista, né, de última categoria, né? Não deixarei de fazer jornalismo, mas tenho prioridades, contas e não faço acordos com criminosos. Publicou o extremista que responde à investigação no Brasil. Não, ele é foragido da justiça. Ele é um criminoso, bandido, foragido da justiça. Ele não está respondendo a investigações, como diz aqui, né? Na publicação, Alan dos Santos vive nos Estados Unidos desde que teve sua prisão decretada pela justiça brasileira. Fugiu lá como um bom covarde, né? Faz questão de reforçar, embora tenha mudado temporariamente de ofício. Não pretende abandonar a atividade jornalística e, em tom provocativo, ele ainda faz um convite. Quem estiver por perto na Flórida, estou na área.
Puta, imagina tu tá lá nos Estados Unidos, dá de cara, vai pegar um Uber, dá de cara com esse vagabundo, né? É complicado, né? E ele ainda provoca o ministro, né? Ainda debocha da cara do Xandão, samba na cara do Xandão. E aí ele fala que está dirigindo um Tesla, né? Um carro que tem piloto automático, que anda sozinho. É montadora do bilionário Elon Musk. Ele agradece, inclusive, o Elon Musk, né? O Alan dos Santos. E aproveitou mais uma oportunidade de provocar o ministro da STF, o Xandão, né, com quem tem embates frequentes. Ele escreveu Chupa Xandão, em uma referência ao apelido popularizado. Né? Protegido nos Estados Unidos, Alan dos Santos desafiou recentemente a mais recente ordem de prisão do Supremo. Teve uma outra agora, recentemente, uma ordem de prisão novamente, e ele mandou uma banana, e se vangloriou, ainda riu, né, mostrou aquela gengivona dele, se vangloriando que está fora do alcance da justiça brasileira, e se deu bem, né, compadre? E esse vagabundo ainda responde pro Xandão, pro Alexandre de Moraes, e diz assim: precisa pedir pro Mickey, escreveu Alan dos Santos. Também desafiou Alexandre de Moraes a ir até Orlando, Flórida, para prendê-lo. O chamou o magistrado de psicopata e de ditador de merda. Então o Alan dos Santos é acusado de ameaçar e intimidar membros da corporação, né? Provavelmente estão falando da Polícia Federal também. No entanto, o Alan dos Santos vive nos Estados Unidos e conseguiu algumas medidas protetivas do país para não ser extraditado. Né? Ele deveria ser deportado, extraditado, né? Entregue à justiça brasileira. Em 2023, após a ordem de prisão expedida, o Brasil solicitou a cooperação dos Estados Unidos através do DRCI. Encaminhou o pedido à Interpol para a inclusão da difusão vermelha. Normalmente a inclusão ocorre de forma ágil, mas não foi o que aconteceu nesse caso específico. Por isso que eu repito a minha versão. Tá? Os Estados Unidos estão protegendo ele porque ele é uma figura bolsonarista importante e relevante. Né? E você espera tudo dos Estados Unidos. Né? Eles adoram essa galera da extrema-direita, extremistas, né? Steve Bannon, Alan dos Santos, Eduardo Bolsonaro, né? Trump. Em janeiro de 2023, o Ministério da Justiça entrou em contato com o governo dos Estados Unidos, Interpol, né, para apressar o processo de extradição. No entanto, os trâmites não avançaram e o desfecho favorável é improvável, né? Fica improvável. E aí se deve às divergências jurídicas entre os Estados Unidos e a justiça brasileira em relação à liberdade de expressão. Pô, é difícil de acreditar nisso, cara. Desculpa, mas para mim isso é falta de soberania, certo? O cara tem que cumprir os crimes que ele cometeu no Brasil, tem que cumprir em solo brasileiro, né? Assim como acontece em maioria dos países. Esse cara se diz jornalista, sabe o que ele fazia no Terça Livre, na época do ISIS? Né? O ISIS cometia um atentado, né? Ou podemos dizer algumas execuções, e aí o Alan dos Santos botava nas manchetes no Terça Livre o seguinte: muçulmanos, né, mataram, vamos supor, muçulmanos eliminaram 10 pessoas, né? Enfim, toda a linha editorial do Terça Livre era isso. Ele tirava a palavra terror, para não falar aqui, vou falar igual o Cebolinha, telolista, né? Que era o que o ISIS era, né? Terror. Ele tirava essa palavra, em vez de botar telolistas, né? Ou tratoristas, mataram
fulano, bababã, ciclano, etc. Não, ele botava muçulmanos, né? Muçulmanos. Então era um cara que falava coisas absurdas, que o Brasil estava vivendo um comunismo, na época do Lula e da Dilma, né? Muitas fake news, atacando o processo eleitoral, né? Tomando leite lá, fazendo o sinal de supremacia branca. Enfim, é muita cagada que esse cara fez, muito crime que esse cara fez. Terça Livre era uma máquina de fake news. Consegue entender? Uma máquina de fake news. É um extremismo assim, o nível 10, o extremismo mor, né? E era muita mentira, muita canalice, muita fake news que rolava no Terça Livre. Os caras jogavam baixo mesmo, sujo, desonesto, né? Muito pior que Jovem Pan, né? Ou do mesmo nível, né? E quando eu olhava os superchats lá, eram gordos, né? Eram bem recheados, né? Porque esse cara deve ter faturado no Terça Livre fazendo o trabalho vagabundo que esse cara fez, né? Não tá no gibi. Eu sou Scud. Bom, por isso que eu não acredito na justiça brasileira. O Alan dos Santos é mais um exemplo, né? E não acredito na soberania também brasileira. Nós somos subservientes, né? Nós somos lacaios, nós somos uma cadelinha dos Estados Unidos barra Estado colonial ilegítimo, certo? Né? E o Lula é a prova disso, né? E o Lula é a prova disso. Eu sou Scud, se inscreva no canal, sua inscrição é muito importante. Seu comentário será lido. Eu posto os vídeos geralmente à noite, entre 10 horas, 9 horas, 11 horas da noite, quase todos os dias. Tamo junto na luta, obrigado por assistir. Valeu, falou.